O bolo de aniversário voou pelo ar quando Tiago o empurrou com toda a força, espalhando pedaços de massa de chocolate e creme por todo o chão da sala de jantar. Tu és um viado nojento, tio Alexandre. Por isso ninguém te quer e a família sofre por tua causa, gritou meu sobrinho de 15 anos, os olhos cheios de raiva e lágrimas que ele não conseguia conter. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha irmã Ana ficou paralisada com as velas ainda acesas na mão, a mãe cobriu a boca com as mãos trêmulas e o pai, João, levantou-se da cadeira com o rosto vermelho de fúria contida. Era o meu aniversário de 35 anos e a celebração familiar que tínhamos organizado no apartamento de Lisboa, onde eu morava sozinho há anos, tinha-se transformado em pesadelo em poucos segundos. Eu, Alexandre Mendes, arquiteto de sucesso com um escritório no centro da cidade, sempre soube que este dia poderia chegar. Mas não assim. Não com o segredo que guardei por mais de 15 anos sendo exposto de forma tão brutal pelo menino que eu tanto amava como se fosse meu filho. Tiago era o filho da minha irmã mais nova, Ana, e do cunhado Carlos. Cresceu entre Porto e Lisboa, passava fins de semana comigo quando os pais viajavam a trabalho e eu o levava ao Oceanário ou ao Parque das Nações. Ele me admirava. Ou pelo menos eu pensava que sim. Agora, com o creme escorrendo pela mesa de madeira clara e os olhares de todos fixos em mim, senti o peito apertar como se alguém tivesse apertado um torno em volta do meu coração. Tiago, o que é isto? Conseguiu finalmente dizer Ana, a voz falhando. O pai resmungou qualquer coisa sobre respeito e educação, mas os olhos dele já me atravessavam como facas. A mãe, Dona Maria, sentou-se devagar, as lágrimas escorrendo em silêncio. Eu não conseguia mexer-me. Os meus pés pareciam colados ao chão cheio de migalhas de bolo. O cheiro doce do chocolate misturava-se com o perfume de jasmim que a mãe sempre usava, e por um instante, voltei 15 anos atrás, quando eu tinha a idade de Tiago e chorava escondido no quarto porque não conseguia olhar para os rapazes da escola sem sentir aquele aperto no estômago que não era normal, segundo o padre da paróquia de Matosinhos. Responde, Alexandre, ordenou o pai, a voz grave quando na sala. É verdade o que o miúdo está a dizer. Eu abri a boca mas nenhuma palavra saiu. Rafael. O nome dele veio-me à mente como um raio. Rafael Santos, o professor de História que conheci há 5 anos numa conferência em Lisboa sobre património urbano. Ele estava a falar sobre a reconversão de edifícios antigos no Bairro Alto e eu, sentado na terceira fila, não conseguia tirar os olhos dele. Depois do debate fomos tomar um café. Depois outro. Depois jantares secretos, viagens de fim de semana a Sintra onde ninguém nos conhecia, noites em que eu finalmente me sentia inteiro. Mas nunca em casa. Nunca com a família. Nunca com Tiago. Tiago continuava a chorar, agora de raiva misturada com vergonha. Eu vi-te, tio. Vi-te no parque com aquele homem. Estavas a beijá-lo. Eu estava a andar de bicicleta e vi tudo. A voz dele quebrou-se. Ana aproximou-se do filho, abraçando-o, mas os olhos dela procuravam os meus, cheios de perguntas que ela nunca se atrevera a fazer. O pai deu um passo em frente. Sai da minha frente, Alexandre. Não quero ver-te hoje. Eu assenti devagar, peguei no casaco que estava pendurado na cadeira e saí sem dizer uma palavra. O elevador demorou uma eternidade. Lá embaixo, na rua, o ar frio de fevereiro em Lisboa bateu-me no rosto. Liguei para Rafael. Está tudo acabado, disse eu quando ele atendeu. Eles sabem. Rafael ficou em silêncio do outro lado da linha. Depois, com a calma que sempre me acalmava, respondeu, vem para casa, Alex. Eu estou aqui. Eu caminhei até ao metro, o telemóvel na mão, as lágrimas que não caíam na festa agora escorrendo livremente. A cidade passava por mim, o Tejo ao fundo, as luzes do 25 de Abril, as pessoas que riam nos cafés, mas eu sentia-me invisível. Pela primeira vez na vida, o segredo que me protegia tinha se tornado a arma que me destruía. Cheguei ao apartamento de Rafael em Alfama 2 horas depois. Ele abriu a porta, abraçou-me sem dizer nada e eu desabei. Chorei como não chorava desde os 20 anos. Ele só me segurou, a mão nas minhas costas, o coração batendo contra o meu. Nessa noite não dormi. Fiquei sentado na varanda a ver o sol nascer sobre o rio, pensando em como explicar a Tiago que eu não era o monstro que ele imaginava. Pensando em como a família que eu amava poderia olhar para mim e ver apenas o rótulo que Tiago tinha gritado. Quando o dia nasceu, soube que não podia fugir mais. Tinha de voltar. Tinha de falar. Tinha de começar, finalmente, a viver. No dia seguinte voltei ao apartamento da família. Ana abriu a porta, os olhos inchados de chorar. Entra, disse ela baixinho. O pai não estava. Tinha ido para o café da esquina, segundo a mãe. Tiago fechara-se no quarto e não queria ver ninguém. Sentei-me na mesma cadeira onde, na véspera, tinha soprado as velas.
O chão ainda tinha manchas de chocolate que ninguém limpara. Eu sou gay, Ana, disse eu sem rodeios. As palavras saíram-me da boca como se tivessem estado presas durante décadas. Sempre fui. E o Rafael, ele é o homem que eu amo há 5 anos. Ana sentou-se à minha frente, as mãos entrelaçadas. Por que não me contaste? A voz dela não tinha raiva, só dor. Eu encolhi os ombros. Medo. Medo de vos perder. Medo de que o pai me olhasse como olha agora. A mãe entrou na sala com o café. Eu sempre soube, filho, disse ela, pousando a chávena. Uma mãe sente estas coisas. Mas esperava que fosses tu a dizer. As lágrimas dela eram diferentes das de ontem, eram de alívio. Falámos durante horas. Contei-lhes como, em criança, fingia gostar de futebol para não levantar suspeitas. Como, na universidade em Coimbra, tive o primeiro namorado e terminei tudo com medo de que alguém descobrisse. Como Rafael me ensinou a não ter vergonha. Ana ouvia, assentia, às vezes chorava. Tiago está confuso, disse ela por fim. Ele ouviu os amigos na escola a fazerem piadas sobre ti. Alguém viu-te com o Rafael no supermercado e espalhou. Ele defendeu-te primeiro. Depois sentiu-se traído porque não lhe contaste. Nessa tarde bati à porta do quarto de Tiago. Ele abriu, o rosto inchado. Vai-te embora, murmurou. Eu entrei na mesma. Sentei-me na cama. Eu não te menti por mal, Tiago. Eu tinha medo que tu me olhasses como estás a olhar agora. Ele não respondeu logo. Depois, com a voz rouca, eu vi-te a beijá-lo. E senti nojo. E depois senti nojo de mim mesmo por sentir nojo. Ficámos em silêncio. Eu contei-lhe sobre o Rafael, sobre como o amor não escolhe quem ama. Contei-lhe que, quando ele era pequeno, eu o levava ao jardim e pensava que um dia gostaria de ter uma família assim, mas que a minha seria diferente. Ele não disse nada, mas quando saí do quarto, vi que os olhos dele já não eram só raiva. Eram confusão. E talvez, um pouco de compreensão. Rafael ligou-me à noite. Como estás? Melhor, respondi. E pior. Ele riu baixinho. Vai jantar. Precisas de comida e de mim. Fui. O apartamento dele cheirava a bacalhau assado. Sentámo-nos à mesa pequena, ele serviu o vinho verde. Falámos sobre o futuro. Sobre contar aos amigos dele, que já sabiam. Sobre talvez, um dia, levar o Rafael a uma ceia de Natal. Mas eu sabia que o caminho seria longo. O pai ainda não falava comigo. O escritório estava cheio de projetos, mas a minha cabeça não estava lá. E Tiago era o que mais me doía. As semanas seguintes foram um turbilhão. Voltei ao trabalho, mas os colegas notavam que eu estava diferente. Mais calado. Mais presente. Um deles, o Miguel, que sempre suspeitara, perguntou-me diretamente no almoço: estás bem, Alex? Eu sorri. Estou a sair do armário para a família. Ele apertou-me o ombro. Se precisares, conta comigo. Pequenos gestos assim iam-me salvando. Rafael e eu começámos a sair mais abertamente. Fomos ao cinema no Colombo. Jantámos no Bairro Alto. Uma noite, caminhando pela Avenida da Liberdade, ele pegou-me na mão. Eu deixei. Pela primeira vez não olhei em volta com medo. Tiago mandou-me uma mensagem uma tarde: posso ir aí? Apareceu com a mochila às costas. A mãe disse que posso ficar o fim de semana. Eu fiz-lhe o quarto de hóspedes. Vimos futebol juntos, como antigamente. Ele não falava do incidente. Eu também não. Mas uma noite, enquanto jogávamos PlayStation, ele pausou o jogo. Desculpa, tio. Eu não sabia o que dizer. Os meus amigos eles riam de ti. Eu desliguei a consola. E tu, Tiago? Tu sentes o mesmo? Ele corou. Não sei. Às vezes olho para o meu amigo Lucas e sinto coisas estranhas. Depois fico com medo. Eu sorri. É normal. E não é crime. Conversámos até de madrugada. Ele adormeceu no sofá. Eu cobri-o com o cobertor e senti, pela primeira vez desde o bolo derrubado, que talvez algo bom pudesse nascer daquela dor. O pai ligou-me finalmente. Vem a Porto no domingo. A tua mãe faz arroz de pato. Era o convite mais seco da minha vida, mas eu fui. A mesa estava posta. O pai não me olhou nos olhos, mas serviu-me o vinho. A mãe sorriu. Ana e Carlos trouxeram o Tiago. A conversa foi forçada no início.
Depois, devagar, o pai perguntou sobre o meu trabalho. Eu respondi. Rafael não estava lá, ainda era cedo. Mas eu mencionei-o, tenho alguém. Chama-se Rafael. Silêncio. O pai bebeu um gole. E ele é bom para ti. É o melhor, respondi. O pai assentiu. Não disse mais nada nessa noite, mas não saiu da mesa. Foi um começo. A primavera chegou a Lisboa com cheiro a flor de laranjeira. Rafael e eu fomos passar um fim de semana a Cascais. Caminhámos pela praia da Guincho, o vento a despentear-nos. Ele parou, segurou o meu rosto e beijou-me. Amo-te, Alex. E estou orgulhoso de ti. Eu chorei outra vez, mas eram lágrimas diferentes. De gratidão. Voltámos para casa de mão dada. No comboio, uma senhora idosa sorriu-nos. Vocês formam um belo casal. Pela primeira vez não me encolhi. Tiago começou a vir mais vezes. Uma tarde trouxe o Lucas, o amigo de quem falara. Os dois riam na sala enquanto jogavam. Eu preparei sumos. Quando Lucas saiu, Tiago disse-me, ele também gosta de rapazes. Mas tem medo de contar aos pais. Eu abracei-o, diz-lhe que é gente que entende. A família começou a mudar devagar. A mãe perguntou pelo Rafael. Traz o rapaz um dia. Ana enviou-me fotos antigas nossas, quando éramos pequenos. O pai ainda era reservado, mas um dia mandou-me uma mensagem. Vi um documentário sobre arquitetos. Parecia contigo. Era o mais perto de um pedido de desculpas que ele conseguia dar. Mas nem tudo era fácil. Num projeto grande no escritório, um cliente mais velho fez um comentário homofóbico disfarçado. Eu respondi com calma. O meu parceiro também é arquiteto amador. E é excelente. O cliente calou-se. Eu senti-me forte. Rafael e eu decidimos ir juntos ao almoço de domingo em Porto. A mãe preparou bacalhau. O pai apertou a mão de Rafael. Bem-vindo. Tiago sorriu do outro lado da mesa. Foi simples. Foi enorme. O verão trouxe calor e decisões. Eu e Rafael decidimos morar juntos. Escolhemos um apartamento maior em Campo de Ourique com vista para o Tejo. Tiago ajudou na mudança. Tio, este sofá é horrível, ria ele enquanto carregava caixas. Ana e Carlos vieram jantar a primeira vez. O pai também. Sentámo-nos na varanda, o sol a pôr-se. Rafael contou histórias da escola onde dava aulas. O pai riu. Verdadeiramente riu. Tiago olhou para mim e sussurrou, obrigado por não desistires de nós. Eu pensei em tudo o que tinha perdido e ganho. A dor do bolo derrubado ainda doía às vezes, mas agora era uma cicatriz que me lembrava que era possível recomeçar. Uma noite, sozinho com Rafael, disse-lhe, tu salvaste-me. Ele sorriu. Tu salvaste-te a ti mesmo, Alex. Eu só segurei a tua mão. O outono chegou com folhas douradas no Jardim da Estrela. Organizámos um jantar de família no novo apartamento. Todos vieram. O pai trouxe vinho do Douro. A mãe fez pudim. Tiago e Lucas vieram juntos, agora assumidos perante os pais deles também. Sentámo-nos à mesa grande. Rimos, contamos histórias, brindamos. Quando o café foi servido, levantei-me. Há um ano, um bolo foi derrubado. Hoje, uma família foi reconstruída. Todos aplaudiram. Rafael apertou a minha mão debaixo da mesa. Tiago aproximou-se depois. Tio, eu estava errado. E tu estavas certo em ser quem és. Eu abracei-o. O pai, ao fundo, levantou o copo em silêncio. Era o suficiente. A vida continuou. Eu e Rafael viajámos a Madrid, a Paris. Trabalhámos juntos num projeto de reabilitação de uma escola antiga. Tiago terminou o secundário e entrou em psicologia, queria ajudar outros como ele. A família não era perfeita. Ainda havia silêncios. Ainda havia olhares. Mas era nossa. E era verdadeira. É verdade que o preconceito familiar sempre destrói relações entre homens que se amam, ou pode, pelo contrário, fortalecê-las quando enfrentado com coragem e amor. Verdadeiro ou falso?